Saudações, boa tarde, meu amigo, minha amiga. Para você que está de boa tarde, para você que está de boa noite, para você que está de bom dia, vamos juntos com mais um conteúdo exclusivo. Vamos estar desdobrando 10 questões acerca do direito penal brasileiro, pessoal. Mais precisamente, na parte geral, vamos estar desdobrando aí questões acerca das excludentes de licitude, os institutos que estão rolados por meio do artigo 24, pessoal, que vão estar falando das excludentes diante de juridicidade, também conhecido como excludente diante de juridicidade. Serão questões exclusivas, os quais o seu examinador vão colocar no seu caderno de prova. Bacana? E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Nos ajude, pessoal, a fazer a promoção desse canal, fazer com que mais pessoas possam receber esse conteúdo inédito, exclusivo, bacana demais, tranquilidade. Nosso objeto de estudo, Código Penal, excludência de licitude. Contudo, nossa passagem introdutória, que está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Eis a descrição, pessoal, de uma fé sobrenatural. Abraão, ele estava esperando contra a esperança. Creu, segundo a palavra que ouviu da boca de Deus. Ele não tinha, pessoal, esperança aos olhos humanos. No entanto, a certeza do cumprimento da palavra de Deus o fazia esperar, até mesmo contra a esperança. A esperança era que suas emoções diziam, elas o faziam ver a situação. No entanto, Abraão creu e esperou contra a esperança. Não há nada, pessoal, mais sensato do que crer na palavra de Deus que sai da boca dele. Ainda que seja preciso deixar de acreditar no que seus olhos vejam, no que suas mãos tocam, no que seus ouvidos ouvem, nas sensações que vocês têm. Não há nada de mais certo do que a palavra de Deus que sai do trono de Deus. Ele disse, vai ser assim, pessoal. Então vai ser, não há outra forma. Não há sentido nem de duvidar. É insanidade, pessoal, pensar que pode ser diferente. Se ele prometeu, então ele pode colocar isso. Ele pode fazer. Coloque isso na sua confiança. Temos, pessoal, acesso à palavra de Deus com N promessas, com mais de 22 mil promessas, pessoal. E infelizmente algumas pessoas não recebem por infelizmente não acreditar ou por duvidar. Então tenha fé, tenha certeza que Deus não é homem nem filho do homem para deixar de cumprir qualquer palavra na nossa vida. Receba, pessoal, essa palavra e coloque dentro de vocês. Existe, pessoal, uma promessa para nós nesse mundo. Existe uma direção dada por Deus por meio da sua palavra. Cabe-nos acreditar, receber essa palavra e colocar no nosso coração, pessoal. De fato, assim como Abraão, receber essa promessa de Deus. Bacana demais? Então nossa passagem de hoje, reflexiva, acerca da palavra de Deus, meu amigo, minha amiga. Agora, sem delongas, vamos juntos desdobrar as nossas 10 questões acerca das excludentes de licitude. Beleza! Partamos então para a nossa questão de número 1. O termo exclusão de licitude refere-se especificamente aos mecanismos que estabelecem a possibilidade de uma pessoa praticar um ato ilícito, sem que seja considerado isso uma atividade criminosa. Fala com nós outros. Questão de número 1, meu amigo, minha amiga. Falando acerca das excludentes de licitude. Vamos estar desdobrando 10 questões exclusivas. Caso for, bate um papo com a questão, troca uma bola com ela. Vamos estar partindo para o gabarito, pois está de acordo. E aí, pessoal, eu trouxe aqui até uma parte de um trecho que é de um jurista aí conhecido, que é Félix, que ele explica o que é os termos, tanto ilicitude como excludente. O termo ilicitude refere-se a algo proibido por lei, ilegal, ou seja, a ilicitude quando uma ação do indivíduo infringe alguma lei. O termo excludente, pessoal, o que significa que a excludente de ilicitude elimina a punição em casos específicos para que aquele que pratica algo que possa ser considerado como ilícito. Então, pessoal, de acordo aí com a nossa questãozinha inicial e para abrir o nosso conteúdo acerca das excludentes, então, de fato, pessoal, o termo exclusão de ilicitude refere-se especificamente ao mecanismo que estabelece a possibilidade de uma pessoa praticar um ato ilícito sem que seja considerado isso uma atividade criminosa. Por isso, exclusão, excluir o ato ilícito. Beleza. Questão de número 1. Está de acordo? Partamos para a questão de número 2. A prisão preventiva não deve ser decretada se o juiz verificar pelas provas constantes nos autos ter o agente praticado o fato sob causa de excludente de licitude. Questão de número 2. Pessoal, essas duas questões são mais conceituais, para a gente poder entender aí, abrir um pouco mais os pensamentos, para a gente poder desdobrar as questões subsequentes. Beleza. Pausa o vídeo, bate uma bola com a questão, pois partamos para o gabarito. Está de acordo, né, meu amigo? Você já dizia o termo
anterior da questão número 1, que é uma exclusão de licitude, e veja que o artigo 23 fala, não há crime quando a gente pratica o fato. E aí vamos ter lá as excludentes de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal. Então, pessoal, essas excludentes de licitudes, obviamente, pessoal, não há crime, então há uma exclusão de licitude. E também lembrando que o artigo 314 do Código do Código Processual Penal, pessoal, vai falar que o CPP vai falar que não há crimes, pessoal, não há que se falar em prisão preventiva ou qualquer prisão diante das contravenções, dos crimes culposos e das excludentes de licitude. Mas aí a gente vai estar extrapolando, a gente está irradiando para o Código de Processo Penal, não é a nossa veia aqui é o Código Penal, mas é só para deixar claro também, para vocês entenderem. Se, pessoal, não há crime, não há que se falar em prisão preventiva. Beleza. Questão de número 2. Está de acordo. Partamos para a questão de número 3. O Código Penal brasileiro prevê a exclusão de licitude em 4 situações: no estrito cumprimento do dever legal, nos casos de legítima defesa, desistência voluntária e estado de necessidade. E aí, pessoal, acerca agora, propriamente dito, das excludências de licitude que estão roladas no Código Penal brasileiro. Pause o vídeo, bate mais uma bola com a questão, pois vamos estar partindo para o gabarito, pois está incorreto. Não há, pessoal, a desistência voluntária em que pese aí os casos dados pelas excludentes de licitude. Bacana? Sim, teremos o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito, meu amigo, minha amiga. São essas 4 excludentes de licitude. Bacana demais, roladas por meio do artigo 23. Tranquilidade? Questão de número 4. Incorrerá na excludente de licitude denominada estado de necessidade aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias era razoável exigir-se. Questão de número 4. Responda para nós outros, estaria essa questão de acordo ou essa questão incorreta, meu amigo e minha amiga? Fala para nós outros. Pause o vídeo, bati uma bola com a questão aí. Beleza, pois está incorreto. O estado de necessidade, pessoal, já está lá no artigo 24. E vai falar que considera estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era, pessoal, razoável exigisse. Então não era razoável, pessoal. Nossa questão dizia que era razoável. Então nós temos aqui a excludente de licitude do estado de necessidade, meu amigo e minha amiga. Arrolada no artigo 24, beleza. Questão de número 4, ela está incorreta. Partamos para a questão de número 5. Incorrerá na excludente de licitude denominada estado de necessidade aquele que pratica o fato para salvar de perigo, mesmo que caso fortuito. Questão de número 5. Fala com nós outros, meu amigo e minha amiga. De novo, lembrando, pessoal, que o estado de necessidade, ele é a menina dos olhos das excludentes de licitude. Então, o examinador, ele vai explorar dentre as 4 excludentes de licitude sempre o estado de necessidade, que é uma questão muito recorrente, e dela dá para se desdobrar em questões, muitos pontos de vistas. Então, sempre atente para o estado de necessidade, depois legítima defesa e depois as outras 2. Exercício regular de direito, tá? Então veja que estrito cumprimento de dever legal. Então veja que o estado de necessidade ele sempre vai estar nessa primazia aí de questões. Bacana? Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, pois está correto. Pessoal, o estado de necessidade é aquele, né, que considera o estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Veja, pessoal, caso fortuito, o que seria um caso fortuito? Que acontece por acaso, não planejado, eventual, imprevisto. Uma coisa que a gente não espera. E de fato, pessoal, a maioria das excludentes de licitude vão se dar pelo caso fortuito. Veja bem, por exemplo, o marido que salva, pessoal, a esposa, dirige um veículo mesmo sem habilitação para levar no hospital. Uma coisa que acontece por ocasião, não planejada, e não planejou, pessoal. Uma mãe de 5 filhos que estão há tempo sem comer nada, que é outro caso que a gente pode dar como exemplo de estado de necessidade, ela sai e rouba comida, podendo até mesmo entrar no princípio da insignificância, mas não é o caso. Mas veja que vai incorrer no estado de necessidade. Então, pessoal, um caso por acaso, é uma coisa eventual, que não tem ali, pessoal, uma contumácia, é um imprevisto. Então, de fato, a nossa questão está correta. O caso fortuito denomina-se nessas hipóteses, pessoal. Beleza? Leve para sua prova, meu amigo e minha amiga. Estado de necessidade, artigo 24. Questão número 6.
Na situação de legítima defesa, que o agente incorrer em excesso culposo estará plenamente amparado com excludente de licitude e não responderá pelo excesso. Questão de número 6, versando sobre a legítima defesa. Segundo instituto aí, pessoal, dos excludentes de licitude ou excludentes de antijuridicidade. Beleza! Bacana demais? Partamos para o gabarito. Está incorreto. Pessoal, veja que existe o parágrafo único do artigo 23 que vai falar que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, que vão ser, pessoal, o estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, serão, com certeza, vão responder pelo excesso doloso ou culposo, não há exceção. Essa questão aqui, pessoal, dizia que na hipótese da legítima defesa, se o agente incorrer em excesso culposo, não estará plenamente amparado por uma excludente de licitude e não responderá pelo excesso. Vai responder pelo excesso, pessoal. O excesso é uma coisa, a excludente de licitude é outra, pessoal. Bacana, então se você cedeu, você vai estar incorrendo tanto na condição de culpa como na condição de dolo. Bacana demais? A previsão é do artigo 23. Questão de número 6, ela está incorreta. Beleza. Questão de número 7. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Questão de número 7, pessoal. Aí um parágrafo que vai desdobrar aí, um parágrafo contido no artigo 23, que vai estar se desdobrando acerca do estado de necessidade, perdão, pessoal, do artigo 24, que vai estar se desdobrando também, mais um requisito do estado de necessidade. Beleza. Pausa o vídeo, bate uma bola com a questão, pois está de acordo, meu amigo, minha amiga. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever de legal de enfrentar o perigo. Pessoal, bombeiro, beleza, o bombeiro não pode alegar estado de necessidade. Ele tem que entrar, é claro, né, pessoal, que muito se generaliza. Ah, mas o cara se estiver morrendo e se por acaso ele não conseguir salvar a vítima. Pessoal, a gente entra aqui na seara das excludentes de licitude. Do caso concreto, pessoal, a gente não tem visão, a gente não pode debater um fato. Tem que ter muitas peças, muitas outras condições para a gente poder estar olhando e vendo se de fato se houve ali um excesso, se houve ali um fato que ele não quis enfrentar o perigo, se o perigo colocou, se o risco qual ele estaria ensejando colocaria a vida dele em risco. Então não há de se falar. A gente sempre coloca que o bombeiro, porque o bombeiro, o exercício dele é esse. Então se ele não enfrentar esse perigo aí no modo que ele tinha que enfrentar, ele não pode alegar estado de necessidade. Então é um fato, pessoal, que se dá muito por meio do bombeiro, mas existem outras hipóteses. Então a gente leva sempre aí aquilo que está escrito, pessoal. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo, que é o nosso amigo bombeiro. Contudo, vão se desdobrar aí outros apontamentos, outras especificidades, os quais a gente não vai estar demandando aqui nessa questão. Bacana? Questão de número 8. Está em legítima defesa quem, usando imoderadamente os meios necessários, repele a injusta agressão atual eminente a direito seu. Questão de número 8, acerca da legítima defesa. E aí, pessoal, mais uma questão acerca do Instituto da Legítima Defesa. Você que está vendo esse vídeo, que chegou nesse canal, se você estiver concorrendo a uma vaga no serviço público, na administração pública, por meio de concurso ou processo seletivo, os quais quer que seja, por meio das carreiras instituídas nos órgãos contidos do artigo 144 da Constituição Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Policial Penal, dentre outros mais, os quais estão contidos no artigo 144 e seus demais parágrafos, saiba que uma questão dessa, os quais estamos desdobrando, vai estar no seu caderno de prova. Pessoal, o pessoal que está seguindo na área policial, pessoal, tem que estar no sangue as excludentes de licitude, pois vão estar no seu caderno de prova. Fala que é PAD e fala que é excludente de licitude, você lembra do policial, pessoal. É na hora, então possa saber que isso vai estar na sua caderno de prova. Beleza? A questão está incorreta, meu amigo e minha amiga. Entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente, não imoderadamente. Moderadamente é aquilo que é moderado, de modo moderado. Imoderadamente, pessoal, nós temos aquilo que é de modo imoderado, avesso ao modo moderado. Bacana? Então não, meu amigo, está incorreta. Será de modo moderado, com moderação. Tranquilidade? Bacana demais? Partamos para a questão número 9. Conforme o Código Penal, quanto ao estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá reduzida de 1 a 2/3. Beleza. Questão número 9. Fala para nós outros. Pessoal, e aí, pausa o vídeo. Como de costume, bate uma bola com a questão, vamos partir para o gabarito. Isso está correto, meu amigo, minha amiga. Novamente, mais um fato aí que se dá por meio do estado de necessidade.
que vai falar, pessoal, que embora seja razoável, tá lá no segundo parágrafo, exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então nós temos o bombeiro, pessoal, beleza? Lá fala que ele não pode, né, aquele que tem o dever de enfrentar o perigo, não pode estar alegando estado de necessidade. Contudo, vem o segundo parágrafo, fala, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, então, bombeiro, embora você veja que aquele sacrifício seja ameaçado e que você não vai incorrer ali nesse sacrifício, a pena sua poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Beleza, pessoal? Então veio o parágrafo primeiro dando, ó, se você não pode tá aí pedindo o estado de necessidade. Você não pode estar se excusando do estado de necessidade. Contudo, se você se excusar, poderá ter uma pena reduzida de 1 a 2 terços. Bacana? Questão de número 9. Correta, meu amigo, minha amiga. E por último aí, nossa questão derradeira, de número 10, falando do estrito cumprimento do dever legal, que pressupõe que o agente atue em conformidade com as disposições jurídico-normativas e não simplesmente morais, religiosas, sociais. E aí, meu amigo e minha amiga, acerca do estrito cumprimento do dever legal. Falar para nós outros, questão número 10. Questão um pouco mais conceitual, né, pessoal? A gente pegou as questões mais tranquilas, trouxe umas questões um pouco mais bem elaboradas, e aquelas questões para a gente aprofundar um pouco mais. Fala para nós outros acerca do estrito cumprimento do dever legal. Questão estaria de acordo, ela estaria incorreta. Fala para nós outros, meu amigo, minha amiga. Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, vamos estar partindo para o gabarito, que vai nos trazer como correto, meu amigo e minha amiga. O que a gente entende, pessoal, de estrito cumprimento do dever legal? É aquilo que deve ser feito, pessoal, é aquilo que deve ser cumprido. Então vem o Código Penal e tutela esse estrito cumprimento do Código Legal, do estrito cumprimento do dever legal. Isso é um dever que você tem que fazer, os quais vão incorrer em algumas condições de excludente de licitude. E aí vê, pessoal, que olha que a questão diz, que o agente que atua em conformidade, o estrito cumprimento do dever legal pressupõe que o agente atue em conformidade com as disposições jurídico-normativas, beleza, e não simplesmente com as condições morais, religiosas ou sociais. E aí, de fato, pessoal, porque se fosse o inverso, se fosse estrito cumprimento do dever legal, pressupõe que o agente atue em conformidade com as disposições morais, religiosas, sociais, não, pessoal. Porque se a gente fosse ver as condições morais e religiosas, a gente nem mataria. Porque não existe não matareis, né, pessoal? Morais, eu não posso matar porque eu não posso tirar a vida de terceiro, a gente não cumpriria nenhuma das excludentes de licitude. Então veja, pessoal, que a princípio, em base, em regra, pessoal, é elementar para que tenhamos aí o estrito cumprimento do dever legal, o estrito cumprimento do dever legal, o pressuposto de que o agente vai estar agindo conformidade com as disposições jurídico-normativas, pessoal. Então, de fato, a questão está de acordo em que pese, pessoal, o estrito cumprimento do dever legal, o pressuposto aí é o jurídico-normativo, ele tem que estar apoiado em um direito, em uma condição que ele vai estar cumprindo, não simplesmente, pessoal, nas condições morais, religiosas e sociais. Então, temos aí o fato a ser dado por estrito cumprimento do dever legal, em que temos que observar esse jurídico-normativo. Bacana demais? Questão de número 10, ela está correta, meu amigo, minha amiga. E findamos por aqui mais um conteúdo com questões exclusivas. Espero que tenham gostado, deixe o seu compartilhamento, o seu like, faça a sua inscrição nesse canal, todo dia conteúdo novo. Bacana? Valeu demais? Obrigado aí por todos e até a próxima. Valeu!